Foi uma postura covarde e burra do Internacional. Covarde e burra do Internacional. Vamos lá, gurizada, vamos lá. Super Fortes do Baldaço com meu comentário sobre o jogo contra o Vasco da Gama, né? Então vamos embora. Lembrando para você do seguinte, atrasou a prestação do teu carro, 1, 2, 3 prestações atrasadas, hein? Estão te ameaçando de busca e apreensão. Olha que perigo, não vai perder o teu bem, né? Estão te cobrando juros abusivos, comprou um carro, tá pagando 3, 4 carros. Não precisa passar por isso não, vai conversar com a Líder Assessoria. Especialistas da Líder Assessoria vão renegociar tudo para ti numa ação que vai rever todo o processo. Gente, tem gente que tinha um débito de 80 mil reais e quitou tudo por 15 mil. Fala com a Líder Assessoria agora nesse WhatsApp aqui. Vamos lá. Gurizada, o negócio é o seguinte. Vencemos o jogo, 3 pontos fundamentais, vitória absolutamente significativa, vitória importante, que nos leva a uma condição um pouco mais tranquila na tabela de classificação, e eu ainda sou daqueles, né, eu não estou na nova geração de comentaristas em que tudo é mais importante que o resultado. Não, o resultado continua sendo mais importante que tudo. Então ter vencido o jogo é fundamental. Ter vencido o jogo é fundamental, tá bem? Vamos lá, agora nós vamos às situações do jogo. Nós vamos às condições da partida, né? O Internacional abre o jogo de forma fulminante, porque é melhor que o Vasco. Por pior que o Inter seja, e é ruim esse time do Inter, é melhor que o Vasco. Esse Vasco provavelmente vai cair para a Série B. Esse Vasco provavelmente vai cair para a Série B. Então, os 17 primeiros minutos da partida apontavam o que era essa relação de um Internacional jogando em casa, se impondo, empurrando o Vasco para o seu campo, tendo as melhores ações, tendo mais qualidade, criando chances. O Vasco que vive uma crise bagunçado da cabeça, sentindo a pressão, não conseguia estabelecer nenhuma ação ofensiva, não passava do meio campo. O Inter faz o primeiro gol e aos 17 minutos, que é um corte do jogo, aos 17 minutos, o Inter faz o segundo gol. Inter 2-0. 17 minutos do primeiro tempo. A partir dali, alguma mente brilhante do Inter, não sei se foi decisão de dentro do campo, ou não sei se foi decisão do Mano Menezes, mas alguma mente brilhante do Internacional decidiu, com 17 minutos do primeiro tempo, amassando um adversário embananado da cabeça, decidiu administrar o resultado. 17 minutos, 2-0, vamos vir para o nosso campo, vamos dar a bola para o Vasco e vamos segurar esses 2-0. Com 17 minutos de jogo. Então isso foi abrir o microfone lá no Beira-Rio. Fecha o microfone no Beira-Rio. Aí com 17 minutos de jogo eu tinha essa situação. De boca aberta aqui, vendo meu time se encolher e receber um... Gente, vocês têm que entender o seguinte. Quando o Inter dá a bola pro Vasco, o Inter deixa o Vasco respirar. O Vasco estava nervoso. O Vasco estava confuso. O Inter entrega a bola pro Vasco. O Vasco começa a circular a bola. Chega na primeira e erra, chega na segunda nervoso, na terceira chegou um pouco melhor, e o Inter postado, atrás da linha da bola, em frente à sua área. Claro, o Vasco se arrumou, respirou e começou a jogar. Começou a chegar com algum perigo no primeiro momento, num segundo também, no terceiro fez o gol. Eu avisei 1 minuto antes, vai tomar o gol. Vai tomar o gol. Foi uma postura covarde e burra do Internacional. Covarde e burra do Internacional recuar. Ah, Baldasso, será que não era físico? Não. 17 minutos do primeiro tempo não era físico, né? Se eu chegar à conclusão que o Inter cansa com 17 minutos do primeiro tempo, aí fecha as portas do Beira-Rio, né? Fecha as portas do Beira-Rio. Então foi inaceitável essa postura do Inter. O Inter começa o primeiro... Com 17 minutos de jogo, nós achávamos que o Internacional simplesmente amassaria e golearia o Vasco da Gama. Porra, por que não foi atrás do terceiro gol, cara? Por que não continuou depois do segundo e não foi atrás do terceiro gol? Por que não foi? Porque o 3-0 garantiria a vitória. Por que não foi atrás do terceiro gol? O Inter termina o primeiro tempo com 2-1 no placar e correndo riscos imensos, com o Vasco melhor em campo. Aí o Vasco tinha se arrumado. Vem para o segundo tempo, o Vasco no segundo tempo, né? De novo viu um Inter tentando se impor, e o Inter tentou se impor com alguma intensidade, numa condição física um pouquinho melhor. Aliás,
A condição física melhor do Inter no segundo tempo do que da maioria dos outros jogos é a prova de que parou de jogar com 17 minutos do primeiro tempo por decisão, por postura, não era físico. Tanto que o Inter no segundo tempo fisicamente estava um pouco melhor. Só que o Inter tenta implementar alguma coisa, mas começa a sofrer riscos. Aí a partir da metade do segundo tempo, aí sim. Aí passou a ter o Vasco desesperado, indo para cima, e aí passou a administrar. Não importa aonde esteja jogando, com 40 minutos do segundo tempo, tu tá ganhando de 2-1, tu tem que segurar. Aí sim tu tem que administrar. Cai, faceira, aí eu sou a favor. Eu não sou a favor aos 17 do primeiro tempo. Aí eu não sou a favor. Aos 40 do segundo, sim. Então eu obviamente estou contente pela vitória, que era fundamental na tabela de classificação, mas eu fico ainda embasbacado com algumas incompetências, inconstâncias do Internacional, né? Nós estamos parando para a data FIFA com muita coisa para arrumar. Muita coisa para arrumar. Seja fisicamente, principalmente, temos que melhorar tecnicamente. Nosso grupo é fraco, gente. O nosso grupo é fraco. É fraco. E temos que melhorar também a nossa ideia de postura que nós temos que ter durante as partidas. O Inter precisa voltar muito melhor dessa parada FIFA. Receber os novos jogadores, esperar o melhor condicionamento dos os que estão parados, esperar o Ener Valencia. O Inter tem que ser muito melhor. Porque esse Inter de hoje, esse Inter que venceu o Vasco da Gama por 2-1 hoje, ele lutaria pela mesma coisa que o Vasco da Gama vai lutar no Campeonato Brasileiro, que é para não ser rebaixado. O Inter de hoje luta para não ser rebaixado. O Inter de hoje é fraco. No segundo tempo de hoje, as opções do Mano Menezes eram o Lucas Ramos e o Jean Dias. Esse grupo é fraco. O meu segundo volante titular hoje foi o Campanharo. Inqualificável, errou tudo, comprometedor. Aliás, já buscando individualidades da partida, eu digo para você do seguinte: o melhor jogador do Internacional em campo hoje foi o Rômulo. Melhor jogador do Internacional em campo hoje foi o Rômulo. Não pelo gol que fez, mas pelo jogo como um todo. Foi bem o primeiro volante do Inter e no apagar das luzes do segundo tempo, no principal contra-ataque do Vasco da Gama, ele de forma magistral tirou a bola do adversário. Rômulo foi o melhor jogador do Internacional. Pela defesa que fez, num gol feito do Vasco, em cima da linha, o John foi o segundo melhor jogador do Inter em campo. Gostei do Pedro Henrique em boa parte da partida. E no mais, velho, eu tenho algumas considerações negativas a fazer. Gostei do Luiz Adriano, tá? Em relação a ele mesmo, o Luiz Adriano tá melhor. Agora, vamos lá. O Alan Patrick fez uma partida ruim. O René, o lateral esquerdo, o René, fez sua pior partida com a camiseta do Internacional. Incrível, porque o René sempre regular. Foi muito mal o René. Muito mal o Alan Patrick. O Campanharo, como disse, foi muito mal também. O Luiz Adriano melhor do que costumava ser. O Rômulo melhor em campo. Deixa eu buscar. Pedro Henrique eu gostei. Eu estou tentando buscar todas as individualidades aqui. Depois eu vou dar as notas. Mas o fato é que o nosso grupo é fraco. Nosso grupo é fraco. Tem que melhorar muito. A direção do Internacional transformou o grupo do Inter num grupo que briga para não cair no Campeonato Brasileiro e hoje não briga por título nenhum. Hoje. Estou falando hoje. Hoje, dia 11 de junho de 2023, o Inter não briga por nenhum título da temporada. Pode passar a brigar? Pode. Se o Gabriel voltar com ritmo, se o Arangues, que até já sentiu, o Arangues conseguiu sentir um desconforto muscular sem jogar. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Desconforto muscular no Arangues sem jogar. Então, se o Arangues voltar sem se lesionar, se o Ener Valencia chegar fazendo gol, se essa direção conseguir fazer uma janela competente na sua vida, se os astros se alinharem todos, o Inter briga por alguma coisa na temporada. Hoje não briga por nada. Aliás, briga por uma coisa, não cair para a Série B. O time do Inter é fraco. Esse Vasco da Gama que nós pegamos hoje e nos complicamos durante boa parte da partida é inqualificável. O Vasco vai cair para a Série B provavelmente. Então eu saio muito preocupado.
muito preocupado com as coisas do Internacional e eu realmente espero que muita coisa melhore. Saio feliz pela vitória, que era fundamental para dar um respiro nessa parada FIFA, porque a tabela do brasileiro começava a nos apresentar uma situação complicada, mas falta muita coisa no Inter, gente. Falta muita coisa. Essa vitória não sela nenhuma coisa positiva. Essa vitória é só um alívio. É só um alívio. Tem muita coisa no Inter para arrumar.